Buenas, pessoal. Tranquilo? Estamos aqui de novo para continuar a nossa série de vídeos relacionados às etapas do processo EB2NW, feito 100% via consular do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre uma etapa que eu entendo que ela não é tão glamurosa assim, porque praticamente não se ouve falar muito dela, né? As pessoas, quando comemoram, fui aprovado em 2 meses, fui aprovado em 6 meses, o pessoal só está levando em conta a etapa da USCIS, né, do processo. E parece que esquece que existe uma segunda etapa nesse processo, que ela tem praticamente as mesmas características da primeira. Então, ela tem fila, tem documentos que você tem que enviar, tem taxas de novo, tem tempo de espera, e parece que isso não é muito contabilizado hoje no processo, nos vídeos que eu vejo das pessoas aí, nos grupos comemorando. Então é sobre ela que a gente vai falar hoje, né? Que tempo de espera é esse, onde é que eu acompanho, quais os custos envolvidos, documentação. Então fica conosco, eu sou o Rodrigo e você está no canal Como Imigrei. Buenas. Gosto sempre de lembrar, né? Acho que o primeiro ponto sempre a lembrar, reforçar é o seguinte: não somos advogados, não entendemos nada de leis de imigração, a gente não está aqui para dar nenhum tipo de consultoria imigratória. A gente está aqui para falar do nosso processo, como foi o nosso processo de imigração feito 100% do Brasil. Tranquilo? Dito isso, só relembrando um pouquinho o que nós falamos na sessão passada, né? A gente falou sobre essa etapa de enviar o processo para imigração, tempo de espera, explicamos um pouco como que funciona a fila, onde é que você acompanha, que taxas, né, tem que ser pagas, enfim, toda aquela, fazendo analogia ao nosso voo, né? Então, conseguimos chegar no aeroporto, compramos a nossa passagem, entramos na sala de embarque, finalmente esperamos na fila até que a gente foi aprovado e conseguiu, de fato, entrar no avião rumo ao nosso destino nos Estados Unidos. É um voo direto, e aí é que está o ponto. Não é. Tem uma escala antes, chamada NVC. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá bom? Começando aqui, primeiramente, compartilhar aqui com vocês como é que a gente está no nosso fluxograma das etapas, né? Fazer um breve resumo do que a gente vai falar hoje. Então, por quais as etapas, né? Falando um pouquinho das etapas que nós já passamos, a gente veio até a aprovação, né? A gente protocolou o pleito, mandou para a imigração e finalmente veio a aprovação do nosso formulário I-140, que é, de fato, o pleito migratório, né? No meu caso, né, foram 8 meses até vir essa aprovação, então eu fiquei esperando na fila do avião 8 meses para poder entrar nele. E, finalmente, após a aprovação, o que acontece? Como eu comentei, esse processo é pego pela imigração e enviado lá para a NVC, que é o órgão que, de fato, vai imprimir o nosso green card. Mas ele simplesmente vai receber e imprimir? Não funciona assim, tá? Depois que eles receberem, né, aqui eu tenho até um exemplo depois da minha aprovação, eu recebi um novo I-797, né, que é uma nova nota de ação, dizendo o seguinte: você foi aprovado, né, para o visto de habilidades excepcionais com interesse nacional. Então, isso aqui desencadeia que esse pleito vai ser pego e encaminhado para a segunda etapa, que é a NVC. O que acontece depois que ele é encaminhado para a NVC? Nós vamos receber uma nova carta, uma nova welcome letter, né, informando que eles receberam o nosso pleito, né, que vai começar as tratativas. E quando esse processo chega na NVC, a gente recebe um novo número de processo agora da NVC,
que é a mesma coisa, a gente vai poder pegar depois aqueles aplicativos que a gente falou na sessão passada, vai poder adicionar esse novo código e vai acompanhar as etapas por ali também. Tá? Por isso que eu digo, é como se fosse uma repetição de tudo que a gente já fez até agora, novamente num outro órgão. Tá? Aí vocês verão que nessa welcome letter que eu recebi, já veio ali uma informaçãozinha muito interessante sobre a taxa para o processamento do visto, né? $345 por membro da família que está dentro do pleito, né? Então, a gente recebe as instruções de como entrar no site, pagar essas taxas, né? E depois que você paga essas taxas, tem uma série de documentos que você tem que prover para encaminhar para eles, né, para NVC, e depois você faz o preenchimento do formulário. Então, para quem já fez formulário de turista, é muito semelhante, né? Você entra no site, paga uma taxa, né? A gente acabou de pagar a taxa, tem lá o formulário, né, se não me engano, é DS-160. Na época que eu fiz de turista, era DS-160. Você preenche todo o formulário com todas as informações, e aí ele já vai te dizer, ó, vai ter uma entrevista, né, em algum momento, você vai ter que agendar essa entrevista e traga esses X documentos. Né? Aqui é um pouquinho diferente, obviamente, mas você encaminha a documentação para eles, preenche o DS-260, no caso, e aí já uma dica que eu já vou deixar aqui registrado, né? Dentro do DS-260, do formulário, tem uma partezinha que fala sobre solicitar a emissão do meu Social Security Number, você já pode marcar ela ali dentro mesmo, tá? O ideal é marcar ela ali dentro mesmo, tá? Então tá aqui, ó, até coloquei aqui mais ou menos um ponto só de atenção, é que o meu pleito para o SES, a imigração, pegar o meu pleito e simplesmente encaminhar pelo correio para outro órgão, eles levaram 2 meses para fazer isso. Tá? Então, show, foi aprovado com 8 meses, mas no final do dia, esses 8 meses vão virar bem mais até toda essa segunda etapa ser realizada, tá bem? Falando um pouquinho sobre as documentações, né, que serão necessárias. Aí vocês vão ver que muitas delas aqui a gente já separou lá para a etapa da imigração. Tá? A gente já tem isso digitalizado, está tudo tranquilo, né, com relação a isso. Mas vamos lá. Passaporte válido de todo mundo, da família, pelo menos mais 6 meses de validade, né? Certidão de nascimento, lembrando, né, se eu não precisei, tá? Mas se você tiver que fazer uma atualizada, isso leva tempo, né? A gente já falou sobre isso. Certidão de casamento, se for o caso, lembrando que união estável não é válido. Certidão de divórcio, certidão de óbito, se for o caso, né, do processo de vocês. E aquele pontinho importante que a gente falou, né? Lembra dos antecedentes criminais, Polícia Civil, Polícia Federal, é aqui que eles têm que ser enviados. Isso não tinha sido enviado para a imigração, eles vão ser enviados por aqui, ok? Aí só uma observação, assim, só corre atrás de tirar esses antecedentes depois que você pagou aquela taxa. Por quê? Porque na maioria das vezes os antecedentes têm uma validade de prazo curto. 30, não, acho que era 60 a 90 dias, então, depende do órgão. Então, pode ser que, se for 60, fique curto, você viu ali o prazo que leva para as coisas andarem, né, dentro da NVC, então pode ser que fique curto. Então, tire depois que você pagar as taxas, tá? E aí aqui tem, eu vou mostrar para vocês, tem um detalhe interessante aqui a respeito dos modelos, tanto de antecedentes criminais da Polícia Civil, quanto da Polícia Federal, eles botam esses sites aqui, é bem interessante algumas informações. Vou compartilhar com vocês essa outra parte. Então, aqui é um dos sites, né, eu vou deixar esses links todos na descrição, tá ok? Mas com relação ao site das secretarias públicas, né, que é, no caso, os departamentos de Polícia Civil, e aí tem aqui de todos os estados, né? Lembra que eu comentei que tem que ser de todos os estados que você morou por mais 6 meses a partir dos 16 anos. Então pode ser que você precise de mais de um. Então tem ali
todos eles, as URLs para os sites de cada um dos estados. No meu caso aqui foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então tem ali telefones e tal. Lembra que nem todos têm a opção de tirar online, então vai variar de cada estado, tá bom? Uma outra questão aqui é sobre a emissão dos antecedentes da Polícia Federal, tá? Esse é bem simples de tirar, é online, tá? Sai na hora, não tem custo, então é realmente bem simples, tá? E aqui vamos falar um pouquinho sobre o tempo de espera, como é que funciona essas questões dentro da NVC, né? Também tem aquela questão dos aplicativos, a gente vai falar. Eu coloquei aqui uma tela sobre qual é a opção dentro do DS-260 para já solicitar o Social Security, tá? Então, 3 perguntinhas ali. Cuidado para não passar desapercebido, porque é tão rápido que às vezes não. E aqui, a respeito do acompanhamento, então, os tempos de processamento são diferentes. Eu vou mostrar ali no site como é que eles estão hoje, tá? Aqueles mesmos 2 aplicativos que nós falamos, eles servem para mapear ou rastrear como está o seu processo na NVC também, certo? Deixa eu mostrar aqui como é que está agora os tempos de processamento da NVC. Então, essa é a página para acompanhar os tempos de processamento da NVC agora, não mais da OSCS, tá? E eles têm uma divisão também em 2 momentos aqui. O primeiro é quanto tempo eles levam depois que a imigração encaminhou para eles a documentação. Quanto tempo eles vão levar para pegar isso, criar o teu caso e te mandar uma carta ali com o teu número do teu caso, né? Aí, se você acompanhar aqui, ó, essa é a primeiro quadrinho, tá? Eles vão falar o seguinte, ó, você tem que mais ou menos fazer um cálculo. No dia 15 de maio, eles estão trabalhando nos casos de 26 de abril. Então, se eles receberem no dia 15 de maio a papelada, vai esperar um tempo de quase um mês até que isso aqui vai de semana em semana eles vão divulgando essas informações. Isso aqui, essa mini fila vai andando e você vai saber, bom, tá levando quase um mês só entre eles receberem e te mandarem o teu número de caso, criarem o teu caso, tá? Então, para você ter uma noção de quanto tempo mais ou menos pode levar até que você tenha um número de casos da NVC. Depois que foi criado, tá? Mais ou menos quanto tempo está levando para eles executarem a etapa relacionada à NVC? A gente já vai explicar o que é a etapa deles, na verdade, qual é a função deles. Não é só imprimir um cartão green card. Então, no dia 15 de maio, eles estão revisando toda a documentação que foi submetida no dia 2 de maio. Ou seja, bota aí 15 dias. Então, 2 semaninhas eles estão levando para trabalhar em cima do caso. Tá? Então, depois que foi criado, né, o teu número de caso, tem mais 2 semaninhas para eles trabalharem em cima disso aí. Né? Revisar a documentação, ver se todas as taxas, né, estão ok e tudo mais. Tá? E como é que eu sei quando que eles vão agendar? O que exatamente eles fazem ali? Eles recebem as taxas, eles recebem o teu formulário que tu preencheu, a documentação que você enviou a mais, eles vão analisar tudo isso, revisar isso tudo. E qual que é o papel de fato da NVC? Porque não é só imprimir um cartão. Eles são os responsáveis por agendar para você a entrevista no consulado. Então, lembra que quando você faz o visto de turista, é você que vai lá no sisteminha de agendamento, escolhe uma data, né? Aqui não, é a NVC que faz isso para você, tá? Como é que funciona? Quando que eles podem agendar isso para ti? Quando que começam esse trâmite do agendamento? E aí é que entra o nosso famoso Visa Bulletin. Lembra que a gente falou sobre ele, falamos sobre a seção B, que é
a data que leva para você poder entrar com o processo de fato, né? Ou entrar na sala de embarque. E aqui, para que a NVC usa o Visa Bulletin nesse caso? Então, a gente vai voltar de novo, tá? É o mesmo Visa Bulletin, a parte de Employee Based. Lembra que nós passamos, né? Falamos muito sobre o quadro B, e agora é que a gente vai falar sobre o quadro A, que é a Final Action Dates, tá? Para EB2, certo? Nós não estamos em China, Índia, México, Filipinas, então em todas as demais áreas, tá? E aqui tem o quadrinho. O que é? Eu tive que dar uma pesquisada, porque todo o meu processo, durante todo o tempo do meu processo, o quadro, tanto B quanto A, né, tanto para entrar quanto para emissão, agendamento da entrevista, sempre estiveram current. Então, nunca teve fila, eu nunca tive que fazer essa espera. E aqui eu estou vendo que agora está tendo. Então, eu fui dar uma pesquisada e, pelo que deu a entender, essa data aqui seria a data que, depois que está tudo prontinho na NVC, ok, agora eu estou com tudo pronto para emitir o green card do teu pleito. Eu vou vir aqui, a NVC vem aqui dar uma olhadinha. Eu posso já agendar a entrevista? Eu posso entrar em contato com o consulado e agendar a entrevista? E ela vai dar uma olhada aqui. Não, lembra que a nossa passagem, né, estava lá para o dia de maio, né, onde estava impressa. Essa mesma passagem, ela continua sendo usada. Na verdade, a gente só não percebeu que tinha ali um segundo voo que tinha uma escala. Mas essa passagem continua sendo usada. Eles vão olhar aquela data, a nossa priority date, lá do início do processo, e vão ver, bom, eu tenho green cards disponíveis para quem entrou nessa data de maio? Não, eu ainda não tenho. Eu ainda não posso agendar a entrevista consular para esse pleito porque ele está com data de maio. E eu só posso fazer isso para quem é anterior à data de 15 de fevereiro de 2022. Então, veja o tempo que está o atraso em relação a isso. Aí aqui você já tem uma noção de que, bom, se está com tudo pronto, mas eles só estão agendando para quem entrou antes de 15 de fevereiro de 2022, nós estamos falando de um ano para trás, certo? Então, tem um tempo de espera aqui, né? Mas o que vai acontecer normalmente depois, tá? Depois que essas datas, a mesma coisa, você vai acompanhar a fila, né? Depois que essas datas se alinharem, o que vai acontecer? Você vai receber uma notificação dizendo, olha, agendamos para você e a sua entrevista é na data tal, né? Entrevista consular, e tem uma série de outros processos que tem que ser feitos antes, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Uma dúvida que, lendo a documentação, ainda fica dúbia é se eles vão esperar essa data estar atual, para o seu caso, para poder agendar a entrevista consular, ou se eles vão agendar tudo para você antes, agenda, vai lá, faz o que tem que fazer, mas eles só podem imprimir o seu green card quando aquela data estiver atual para você. O que deu a entender, até olhando outros vídeos, é que eles esperariam para poder agendar a sua entrevista. Mas isso fica meio dúbio, né? Como no meu caso sempre foi current, para mim foi sempre na hora, assim, não tive que esperar para ter a entrevista consular agendada. Mas fica a dica aí. E aí, o que acontece depois, né? Então, o que nós vamos falar no próximo vídeo, né? Já fica algumas dicas em relação à próxima etapa, tá? Vai ser uma etapa que envolve exames e consultas médicas. Então, assim, prepare-se para viajar para o Rio de Janeiro. Mas por que para o Rio de Janeiro? Porque, pelo menos até quando eu fiz o meu processo, o único consulado no Brasil que fazia entrevistas para Green Card era o Rio de Janeiro. E todos os membros da família têm que ir.
Todos os que estiverem no processo têm que ir até lá, tá? Então, prepare-se para isso. Tem uma questão que envolve reserva de dinheiro, hotel, passagens, então prepare-se para isso, tá? Já separe 10 fotos 3x4 de fundo branco, né? Porque essas fotos vão ter que ter uma validade de 6 meses aí. Então já vai pensando nisso, tá? E se prepare para a lista de vacinação. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma informação que também está no site do consulado, relacionada às vacinas necessárias para poder entrar nos Estados Unidos. Então, esse é o site lá da imigração, né, relacionado às vacinas necessárias para poder entrar nos Estados Unidos. Tá? Então, tem muitas delas aqui que são oferecidas no Brasil, né, pelo SUS, por exemplo. Tem algumas que não, que tem etapas certas, né, da vida da gente para receber essas vacinas. Tem umas que depois você não pode nem mais receber, né? Eu tive um agravante que um dos membros da minha família teve a carteira de vacinação roubada, né, junto com outros documentos. No caso, minha esposa foi assaltada em algum momento e ela teve que começar do zero, né? Então, uma série de vacinas. Teve algumas que a gente acabou tendo que fazer os exames de sangue para comprovar que tem o antígeno para isso. É uma comprovação, se você não tem mais a carteirinha, se ela está velha, foi estragada, foi roubada, alguma coisa assim. Então, se prepare, a gente teve um custo considerável para colocar todas essas vacinas em dia para todo mundo, todos os membros da família, tá? Leva tempo. Tem vacinas que são em mais de uma dose, com intervalos de 2, 3 meses entre as doses, então leva tempo. Então, né, quanto antes se preparar para isso, é melhor, tá? E no mais é isso, pessoal. Nos vemos, então, no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até mais.